estudo do que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, em mais uma aula extremamente importante. Para quem estiver com a apostila, acompanhe aí a partir da página 32, aula 4. Aristóteles, genial, fantástico, incrível. Talvez aí um dos mais influentes pensadores do mundo. Então, rapidamente, uma breve biografia. Aristóteles, ele não era grego. Aristóteles, ele era da Macedônia, de uma regiãozinha ali, uma cidadezinha chamada Estagira. Ainda muito jovem, ele desce até Atenas, ali com 17 anos, e se torna ali aluno, discípulo de Platão, na Academia de Platão. Por ali fica durante muito tempo, Platão vem a morrer, Aristóteles presencia toda aquele cenário conturbado de transição, de liderança da academia. Aristóteles, ele acaba entrando em discordância com alguns membros da academia, se desliga da academia, mas funda a concorrência, ele funda o Liceu, uma ideia de universidade, só que dele, com os métodos dele, beleza? Aqui em cima nós temos algumas das principais obras do Aristóteles em diferentes campos do conhecimento. Temos a Poética, onde ele vai falar sobre a estética, a filosofia da arte. Temos Ética, Nicômaco, onde ele vai falar sobre ética, beleza? Inclusive nós vamos falar um pouquinho aqui nessa aula, extremamente importante, recorrente são essas obras em algumas bancas, em algumas universidades. Metafísica, onde nós vamos falar algumas coisinhas aqui também, e a obra Política, onde também vamos falar algumas coisinhas. O fato é que todas essas obras são extremamente importantes e, como falei, em algumas bancas elas são cobradas de maneira específica. Vamos adentrar então aqui no pensamento de Aristóteles. Primeiramente pela organização lá do Liceu. O famoso Corpus Aristotelicum, ou seja, Corpus Aristotelicum é como se fosse a grade curricular lá do Liceu, beleza? Ou seja, quem estava ali como aluno, como discípulo de Aristóteles, tinham essas disciplinas aqui, organizadas em filosofias teóricas, filosofias práticas e filosofias produtivas. As teóricas ou teoréticas são aquele conhecimento que independem do ser humano, ou seja, sempre estiveram ali, cabe ao ser humano tentar decifrar, entender, ou seja, matemática, física, a metafísica, são conhecimentos que independem do ser humano. Tem as filosofias práticas, são aquelas que são ações humanas, ética, política, economia, e temos as filosofias produtivas, que são as fabricações, as criações humanas, a estética, a arte, a poética e assim por diante. Beleza? Adentrando com um pouco mais de profundidade no pensamento aristotélico, ou seja, aqui nós temos um princípio de divergência de Aristóteles para com seu mestre Platão, que fique bem claro, Aristóteles, apesar de ter sido discípulo de Platão, ele não foi um fiel assíduo das teorias de Platão. Aristóteles talvez tenha sido um dos principais divergentes teóricos de Platão, mesmo Platão sendo seu mestre, mas isso faz de ambos gigantes do pensamento antigo, moderno e contemporâneo, beleza? E no assunto epistemologia nós temos já uma primeira discordância entre discípulo e mestre. No assunto epistemologia, o que vem a ser episteme, conhecimento, logia, o estudo do conhecimento, o conhecimento do conhecimento, como nós sabemos o que sabemos, como o conhecimento que nós temos parou aqui, beleza? Ou seja, Platão, vou fazer essa jogadinha aqui, esse vai e volta entre Aristóteles e Platão para ficar bem palpável para vocês. Platão vai dizer que conhecer é reconhecer. Platão era um dualista. Lembre-se sempre daquela pintura, a Escola de Atenas, onde ao centro da imagem tem Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Platão apontando para cima significa que mundo das ideias, o mundo onde tudo é perfeito, onde tudo é eterno, onde tudo é belo. E aqui é o mundo sensível, o mundo das sensações, caótico, imperfeito, o mundo de imitações, o mundo de cópias, de sombras, beleza? Para Platão, isso aqui é uma carcaça, isso aqui é físico, isso aqui morre. A alma é eterna, a alma tem o conhecimento pleno. E aqui nesse mundo físico, nesse mundo de sensações, conhecer é reconhecer, conhecer é se lembrar. Não é que eu agora vi esse quadro, experimentei por meio dos meus sentidos esse quadro,
que agora eu aprendi o que é quadro? Na verdade, para Platão, eu reconheci, eu me lembrei do quadro ideal que a minha alma teve contato lá no mundo das ideias. Ou seja, eu fiz correspondência. Conhecer é reconhecer, conhecer é se lembrar, conhecer é fazer correspondência para Platão. Mas para Aristóteles, não. Aristóteles discorda de seu mestre Platão. Aristóteles ele é um empirista. Aristóteles, filho de médico. Nicômaco ele trabalhava com medicina, ou seja, com ciência, com empiria, com experiência. E isso vai refletir em Aristóteles. Aristóteles ele valorizava o mundo real, o mundo dos sentidos. E ele tentava explicar, diferentemente do seu mestre Platão, as coisas que Platão tentou explicar. E no assunto episteme não foi diferente. Como que nós conhecemos para Platão? Como que nós aprendemos para Aristóteles? Como que nós aprendemos? Ou seja, ele já faz oposição a Platão, ele faz essa oposição à dicotomia platônica. Aristóteles valoriza a empiria, Aristóteles aprecia e valoriza a experiência. Para Aristóteles, esse aqui é o passo a passo para o conhecimento. Tudo começa com a sensação, tudo começa com os sentidos. Tudo que temos aqui hoje, um dia esteve nos sentidos, no tato, no paladar, na visão, na audição, no olfato, nos 5 sentidos. Exemplos vão ao infinito. Ou seja, você tem ali uma sensação, beleza? Vamos imaginar que você está fazendo algum alimento, está cozinhando algum alimento, está mexendo com fogo e você acaba se queimando. Ou seja, essa sensação ficou registrada na memória, beleza? Ou seja, a memória guardou aquilo que você experimentou. O primeiro passo está na sensação, depois nós temos memória, aí você precisará ter mais experiências quanto a isso, e para você voltar a mexer e não se queimar, você vai criar uma técnica, tecne, arte no grego, e você enrola um pano na mão, você diminui o fogo, você desliga o fogo ali do fogão, beleza? E manuseia, ou seja, você fez ciência, você adquiriu, você construiu conhecimento, mas tudo começou com a sensação, tudo começou com os sentidos, beleza? Como eu falei, exemplos vão ao infinito. Você está lavando a calçada ensaboada, molhada, você escorrega, cai, tem um hematoma, beleza? Doeu, ficou registrado na memória, você tem que continuar lavando a calçada. A técnica, colocar um calçado emborrachado, enfim, você construiu conhecimento, você fabricou conhecimento, você aprendeu, mas tudo começou com as sensações. Esse conhecimento não nasce conosco, como diria Platão, que o conhecimento já vem na alma. Para Aristóteles, nós adquirimos conhecimento a partir da empiria, a partir das experiências. Beleza? Tranquilo? Próximo assunto nosso é a ontologia. Ontologia é o estudo dos seres, onto, de ente, meu ente querido, meu ser querido, ou seja, logia é o estudo dos seres. E quando falamos em seres, não é somente o ser humano, mas o ser quadro, o ser tomado, o ser cerâmica, os seres, no qual Aristóteles chamava de substância. Substância quadro, substância humano, substância lajota, substância tomada, beleza? E o que são essas substâncias? Qual é o princípio que Aristóteles valorizava? Porque Platão vai dizer o seguinte: isso aqui é físico, isso aqui vai morrer, isso aqui vai perecer, isso aqui vai ficar por aqui nesse mundo caótico, sensível e imperfeito. A alma voltará ao mundo das ideias, a alma é o ser. Isso aqui é só o túmulo que aprisiona a alma. Aristóteles vai dizer: não é bem assim não. Os seres sensíveis, experimentáveis, possuem causas. Para ser mais exato, possuem 4 causas. É o princípio da causalidade. Repito, 4 causas para os seres. Causa formal, causa material, eficiente e final. Todos os seres, todas as substâncias possuem essas 4 causas. Causa formal, a forma, a aparência, o que é a coisa? Beleza? Essa é a pergunta, o que é a coisa? Segunda causa, causa material, do que é feita a coisa, o que compõe a coisa, o que compõe a substância, qual o material que compõe essa forma. Terceiro, causa eficiente, quem fez a coisa? Quem fez o objeto? Quem produziu, quem fabricou a substância? Causa eficiente. E por último nós temos aqui a causa final, ou seja, a finalidade.
Para que serve a coisa? Para que serve o objeto, a substância? Os exemplos vão ao infinito. Percebam aqui o ser garrafinha. Vamos lá. Causa formal. O que é? Qual a forma? Qual a forma? Qual a aparência de uma garrafinha? Existem inúmeras garrafinhas. Existem várias formas de garrafinhas. Beleza? Muitas garrafinhas. Beleza? Mas possuem uma forma aí de recipiente. Pode mudar a cor, pode mudar a matéria, mas possuem essa forma, beleza? Essa aparência. Causa material, do que é feita, qual é a matéria, qual é o material que compõe essa substância. Algumas são de plástico, algumas são de alumínio, algumas são de vidro, algumas são de fibra, enfim, qual o material compõe a substância. Causa eficiente, quem fez? Quem foi eficiente em fabricar essa substância, esse ser garrafinha? Beleza? Foi qual fábrica, qual escultor, qual marceneiro, enfim. E causa final, para que serve a substância? Para que serve este ser? Para que serve essa coisa? Ou seja, qual a finalidade desse objeto? O ser garrafinha, que possui essa forma, que tem esses componentes materiais, que alguém fez, tem a finalidade de armazenar líquidos ou outras substâncias que têm forma, matéria, eficiência e finalidade. Beleza? Exemplos vão ao infinito. O ser cadeira, o ser humano possui essa forma. Basicamente os seres humanos possuem essa forma, a cabeça aqui, os dois braços aqui, as duas pernas aqui, beleza? Causa material, pô, carne, osso, pele, dentre outros componentes aí. Quem foi eficiente em fazer? Pô, meu pai e minha mãe foram eficientes em me fabricar e assim por diante. E a finalidade, vamos falar logo mais, hein? A finalidade do ser humano, para Aristóteles, é a eudaimonia, a felicidade. Beleza? Tranquilo? Então percebam que mais um assunto Aristóteles se distanciando de seu mestre Platão. Maravilha? Mas aí vem a pergunta, mas como acontece o movimento, a transformação, a mudança de um ser para outro ser? Aristóteles identificou esse buraco na teoria platônica. Platão não explicava a mudança, a transformação. E aí ele vem tentando explicar de maneira palpável, empírica, a mudança do ser. E aí ele entra com a teoria do ato e potência. Ato é a atualidade, ato é aqui, a presença, do jeito que você está vendo. E a potência é a capacidade de transformação que esse ato tem. Beleza? Exemplos vão ao infinito. Deixa eu analisar aqui, por exemplo. Temos aqui a semente. Beleza? Temos uma sementinha isso aqui, beleza? Ela é o ato, ela é a atualidade, ela é uma semente, só uma semente. Mas essa semente, ela tem a capacidade de se transformar em uma planta maior. Ela tem a capacidade, ela tem potencial para se transformar em uma árvore maior, em uma árvore frutífera, beleza? E essa árvore frutífera agora passa a se tornar o ato, a atualidade. Ela é o ato, ela já foi uma semente, não é mais. Porém, essa planta, essa árvorezinha aqui, ela tem potencial, ela tem capacidade de dar frutos, de dar limões. E aqui dentro desse limão, nós temos aqui sementes que terão potencial em se transformar em plantas, em outros limoeiros e assim por diante. Beleza? Esses galhos mais robustos dessa árvore têm potencial de alguém chegar ali e fazer dele uma cadeira, uma mesa, alguma outra peça de madeira. Ou seja, a transformação está dentro, ou seja, a capacidade de se transformar está dentro de cada ato. Beleza? Ato é a atualidade, potência é a capacidade de transformação. Exemplos vão ao infinito, gosto de falar isso, pessoal. Vocês são vestibulandos, vocês são o ato. O ato. Atualmente vocês são vestibulandos, com potencial em se tornarem engenheiros, em se tornarem professores, em se tornarem médicos, em se tornarem aí pedagogos. Quando se tornarem médicos, pedagogos, engenheiros, vocês serão atuais médicos, engenheiros e pedagogos. Porém, no momento, vocês são somente vestibulandos. Atualmente, o ato com potencial, com capacidade de se transformar em outro ser, com outras características. Beleza? Tranquilo? Observação. Acidente. Essa semente é o ato.
mas podem acontecer algumas coisas, alguns fenômenos naturais, que ela acaba não se transformando em uma planta, morre antes do tempo. É um acidente. Não é natural dos seres, mas talvez aconteça. Uma criança nasceu, ela tem potencial em se tornar um adulto, mas se ela morrer antes, é um acidente. Talvez possa acontecer. Não é natural, mas talvez aconteça. Beleza? Tranquilo? E para finalizarmos, pessoal, vamos agora trabalhar política e ética na ótica de Aristóteles. Vou começar aqui com política. Política e ética para Aristóteles são conhecimentos que se entrelaçam, conhecimentos que se conectam, conhecimentos que se necessitam. Política para o bem comum, o bem da polis, o bem do grupo, o bem da cidade, o bem de todos. E ética para a vida boa. Beleza? Política para Aristóteles. Para Aristóteles, se tem uma característica que nos diferencia dos outros animais, é a política. Para Aristóteles, nós só somos humanos porque somos políticos. Só somos sociáveis, só somos seres sociais porque nascemos com política. Beleza? Ou seja, política não é algo inventado, construído pelo ser humano. Política é algo inato. Política é algo que já nasce com o ser humano. Beleza? Política, não politicagem. Política. Política tem na relação a 2, a 3, monogâmica, poligâmica. Política tem no seu trabalho, política tem aí na sua sala, política tem aí na sua casa. Política, essa capacidade de interação entre os seres humanos, na qual já é natural de cada ser humano. Os outros animais, as outras espécies de animais não têm política de maneira inata como o ser humano. Aquela criancinha chorando, aquele bebezinho chorando, não está fazendo manha para Aristóteles, ela está fazendo política, beleza? Ela está querendo ali, ó, negociar, conversar, interagir, encontrar a melhor forma, o bem comum para todos. Ela está ali, ó, fazendo manha, chorando, fazendo manha não, ela está fazendo política. Aí vai lá o pai, a mãe, coloca o bico na boca dela, ela não para, vai lá e começa a balangar ela e não para, aí vai lá, abre a fralda, vê que está toda cagada. E aí ela para, e troca a fralda e ela para de chorar. É isso, o bem comum. Agora eles encontraram um ponto e um bem comum de modo que o barulho do choro não incomode e de modo que ela também se sinta confortável e todos fiquem bem dentro daquele espaço. Política é algo inato, faz parte da natureza humana para Aristóteles. Somos animais políticos. E dentro das possibilidades políticas de governo, Aristóteles vai elencar governos justos e governos injustos. Se por acaso alguma polis escolher que um governe, que seja uma monarquia, de modo que esse monarca governe para o bem comum, e que não seja um tirano, pois o tirano governará para o bem próprio, ou seja, é injusto. Se por acaso escolherem poucas pessoas para governarem, que seja uma aristocracia, e que esses aristocratas governem para o bem comum, e que não seja uma oligarquia, pois esses oligarcas olharão apenas para o bem próprio. Se por acaso escolherem governos de muitos, que seja uma politeia. Politeia pode ter a tradução de república, democracia, enfim, é o governo de todos para o bem de todos. E que não seja uma demagogia, onde muitos falam, mas não fazem aquilo que falam. Beleza? Então, temos aqui a noção de política para Aristóteles. E por fim, ética. Ética é um dos princípios mais famosos, o princípio ético aristotélico. Sempre associa Aristóteles a dois conceitos bem interessantes. Ética teleológica, ou seja, esse princípio aristotélico ele é teleológico. Telos, que vem de telos. Telos é fins, telos é finalidade, telos é resultado, é consequência, beleza? E por fim aqui, pessoal, eudaimonia, ou seja, eudaimonia significa felicidade. Para Aristóteles, o princípio da eudaimonia, o princípio da felicidade, a finalidade das condutas humanas, de cada moralidade que segue um princípio, com o telos, com a finalidade de alcançar a felicidade em tudo aquilo que for fazer. Beleza? Então, sempre associem Aristóteles à ética da felicidade, à ética da eudaimonia. Mas onde está essa felicidade? Onde está essa virtuosidade? Onde está, de fato, essa felicidade interessante para Aristóteles? Está aqui no caminho do meio, ali, entre a falta e o excesso. Porque a falta vai fazer algo mal, não vai ser bom.
entende? E o excesso, tudo aquilo que é exagero também causa um desprazer. Então as bancas querem em vocês sinônimos, vocabulários, caminho do meio, mediania, equilíbrio, justiça, temperança, mediania. Ou seja, a felicidade está aqui, entre a falta e o excesso. Por exemplo, corajoso. Quem é o corajoso para Aristóteles? É aquele que está entre a covardia e a temerosidade, entende? Aquela pessoa temerosa, aquele valentão que quer sair espancando todo mundo, entende? Quem que é o gentil? O gentil está entre o indiferente e aquele que promove a ira, entende? Aquele cheio de ira. O gentil está ali no caminho do meio. A felicidade está aqui na medida certa, no caminho do meio, na temperança, na mediania, na justiça, no equilíbrio. Beleza? Quem consegue viver uma vida equilibrada em toda a sua conduta, alcançará a excelência. Você vai estudar? Então vai estudar com a finalidade, com o telos de ser feliz. Mas não estude nem pouco, nem muito, exageradamente, de modo que prejudique o seu ser. Ali, ó, no caminho do meio, no equilíbrio. Vai para uma festinha, e festinha é legal, é gostoso, mas curta, de maneira equilibrada. Cuidado com o excesso e com a falta. Está ali, no caminho do meio. Quem consegue regrar isso, alcança a excelência para Aristóteles. Beleza? Tranquilão? Vamos aqui rapidamente resolver algumas questões aqui da própria apostila para deixar isso mais sólido, esse conhecimento agora aplicado em algumas questões. Separei uma questão do Enem, muito tranquila, muito interessante para resolverem. Está ali na página 41, a questão 04.11 do Enem. Temos ali uma questão típico padrão Enem, um texto de apoio, falando sobre felicidade, beleza? Dá uma olhadinha no enunciado. O enunciado diz o seguinte: ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como, ou seja, o que é felicidade para Aristóteles? Se você compreendeu o conteúdo, é fácil, não precisa nem ler o texto de apoio. Vamos lá, letra A. Felicidade é a busca por bens materiais e títulos de nobreza. Não, Aristóteles, ele não, apesar de não deixar de lado os bens materiais, como alguns cínicos, por exemplo, mas Aristóteles não deposita a felicidade na busca por bens materiais e títulos de nobreza. Então, deixa essa de lado. B. Plenitude espiritual e acesse pessoal. Falou em espírito, falou em algo além do físico aqui para Aristóteles, ele não pira muito, apesar de achar interessante, mas a felicidade está aqui, nesse mundo real, não na plenitude espiritual, ideal, como diria Platão. Então, descarto também. C. Finalidade das ações e condutas humanas. Correto. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que você for fazer, toda a sua conduta deve ser guiada com o propósito, com o telos de ser feliz. A felicidade, aquela que está ali no caminho do meio, beleza? Letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, como diria Platão, né? Bem fora essa. E E, expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Temos aqui política para o bem comum e vida boa, ética, ou seja, então que deixa essa alternativa aí bem fora. Beleza? Galera, acho que ficou bem interessante para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui, beleza? Deixe sua dúvida aqui embaixo e até a próxima!